Queridos irmãos, agora dando sequência no vídeo 224, né? Então, como eu já disse aqui, já li, mas vou repetir, outros se aplicam às artes, ao estudo do belo, sob todas as suas formas. Espíritos menos adiantados assistem os primeiros nas suas tarefas variadas e servem-lhes de auxiliares. Olha só para você ver. Grande número de espíritos consagra-se aos habitantes da Terra e dos outros planetas. Você prestou bastante atenção nisso aqui, né? Vamos botar a cacholinha para funcionar. Grande número de espíritos consagra-se aos habitantes da Terra e dos outros planetas. Por que outros planetas? Se apenas a Terra que é habitada. Isso é psicologia, gente. O que eu estou querendo dizer com isso é que vive, ou melhor, sempre viveram os cientistas em busca de vida em outros planetas. É óbvio que a gente respeita, mas nós temos que entender que a ciência espírita, ela não se detém onde a ciência humana se detém, de forma alguma. Todos os planetas são habitados por seres em processo de evolução. Então, quando eu digo seres em processo de evolução, seres, não estou com isso querendo dizer só o princípio inteligente, não, que ainda não é inteligente no estágio que nós nos encontramos, que ainda não é culto, que ainda não é dotado de muitas virtudes, porque ainda encontra-se no princípio. Mas diversos outros seres, em outros estágios, em outros reinos, tanto no mineral, quanto no vegetal, quanto no animal. Ou você imaginava que mineral, vegetal e animal só existe na Terra? Ou você imaginava que hominídeo e Homo erectus só existiu na Terra? Não. Existe em outros planetas também. Agora, isso é relativo, porque existem planetas que lá eles são tão evoluídos que já superaram essas fases. São seres cientistas, são astrônomos, são pesquisadores, estudiosos, seres que vivem
em prol dessa disciplina. Então, grande número de espírito consagra-se aos habitantes da Terra e dos outros planetas. Quantos milhões de espíritos se consagram a ajudar aqueles que se encontram no planeta Terra? Gente, o trabalho é árduo, é imenso. Dentro da relatividade, dentro da desigualdade, o trabalho no plano espiritual, nas dimensões e nos universos é imenso. Existe um número de espírito assistindo, vamos dizer, aqui a humanidade, um número enorme. Haja visto que cada caso é um caso. Nós temos conhecimento de que existe lá os mentores espirituais, anjos guardiões, né? Os guias protetores. Existem os espíritos reencarnacionistas, aqueles que preparam a reencarnação nossa, os programadores das reencarnações, aqueles que trabalham nos moldes, cujo a elaboração através do modelador da forma de cada eu. Existem reencarnações que é utilizado mais de 500 espíritos laboriosos, espíritos nobres, de tão complexo é a situação daquele indivíduo. Existem reencarnações que já é utilizado 200, 100, 50, 30, 20 trabalhadores para ajudar aquele que está reencarnando. Como existe reencarnações que não necessita de nenhum colaborador, porque aquele ser que está ali reencarnando é tão equilibrado na questão evolutiva que ele mesmo programa o seu retorno ao corpo físico. Então, por isso que o processo é complexo. Por isso que é relativo. E por isso que uma pleia imensa de espírito são designadas a auxiliar a humanidade aqui, né? Tanto os habitantes da Terra e dos outros planetas. Marte, Júpiter, Plutão, Saturno e muitos outros, Vênus, Mercúrio, no Sol. No Sol? Seres reencarnados lá no Sol? Ô, gente, vamos deixar de ser tonto. Para o espírito
espírito que já alcançou um nível na evolução, entendeu? Para ele não existe fogo, magma, não existe gelo, altura, enfim, altitude, não existe nada. Não existe água, não existe parede, não existe obstáculo, melhor dizendo assim. Então, o Sol é, sim, habitado. Ora, gente, principalmente os que se dizem espírita têm conhecimento de que nosso Senhor Jesus Cristo, dito por Emmanuel, através do Chico, nosso Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, ele vivia na estrela, que é nada mais, nada menos que um sol, na estrela Sírio. É um sol. Não sei quantas vezes maior que o nosso Sol aqui no sistema solar. Então, no Sol existem seres lá reencarnados. Nas luas, existem seres reencarnados nas luas, principalmente na lua aqui da Terra. Só que se encontram em outras dimensões que nós não conseguimos vê-los. Não conseguimos enxergá-los. Mas isso já foi confirmado por Chico Xavier, que a Lua é uma espécie de berço, é uma espécie de estufa àqueles espíritos que se programam para reencarnar na Terra, passam pela Lua primeiro, estagiam-se lá, quer dizer, reencarnam-se lá, para depois, já mais aclimatado, vamos assim dizer, né? Nascer aqui na Terra. Aí as pessoas os cientistas procuram vida na Lua e não encontram. Mas eles querem encontrar lá um mané como eu assim, ó. Ah, terráqueos. Não, gente. Nunca que irão encontrar lá um mané igual eu assim, um mané igual você. Desculpe. Um tonto. Não, mas a Lua é habitada. As mais de 79 luas de Júpiter são habitadas. As luas de Marte são habitadas por seres em processo de evolução. Seres muito mais evoluídos do que a humanidade da Terra. Pelo menos a de Marte e a de Júpiter. Os seres que vivem nas luas de Júpiter e de Marte é mais evoluído do que os habitantes da Terra. Se
Se eu disser para você que Vênus é habitado, você vai cair de pau em mim. Por que você vai cair de pau? Porque Vênus é um planeta totalmente inóspito, né? Inapropriado. É impossível lá nem bactéria existe. Nem bactéria. Os astrônomos, os cientistas já pesquisaram e não conseguiram encontrar nem bactéria lá em Vênus, devido o alto teor de enxofre, devido o excessivo número de vulcões em erupções. Mas isso, falando-se na nossa dimensão, mas e na dimensão deles? Para eles, para os seres que lá vivem, aquelas condições de Vênus é um paraíso. É um paraíso. Eles não têm aquela situação como obstáculo. Então, quantos milhões de espíritos vivem e que são designados a cuidar da população da Terra e de outros planetas, estimulando-os em seus trabalhos, fortalecendo os ânimos abatidos, guiando os hesitantes pelo caminho do dever, aqueles que exerceram a medicina e possuem segredos fluidos, curativos, reparadores, ocupam-se mais especialmente dos doentes. Como eu disse alguns minutos atrás, isso é relativo. Porque, como eu já disse, o espírito que vem numa existência como um astrônomo, na outra ele pede para vir como naturalista, ele pode até reencarnar 500 vezes como médico, mas que ele terá que um dia pedir para nascer como astrônomo, ele vai ter que pedir. Se ele não pedir, vai lhe ser imposto. Porque ele necessita aprender outras matérias, a qual só a medicina não lhe fornecerá. Porque cada matéria é uma matéria. Então, isso é inquestionável. Isso é inquestionável. Ele pode nascer 500 vezes, reencarnar 500 vezes como médico, mas depois ele vai ter que passar por uma fieira imensa. Químico, naturalista, astrônomo e tal e tal. Ele vai ter que amealhar aquele conhecimento, né? Ele vai ter que amealhar. Bela dentre todas é a missão dos espíritos de luz.
bela dentre todas é a missão dos espíritos de luz. Agora, nós não podemos nos esquecer que, como Leon Denis está dizendo, bela dentre todas é a missão dos espíritos de luz. A gente sabe que bela é, né, a missão dos espíritos de luz. Mas esses espíritos de luz, eles passaram por toda a fieira que nós estamos passando. Que um dia nós também alcançaremos esse estágio na evolução, onde nós seremos tratados como espíritos de luz, a depender apenas de nós e de mais ninguém. Descem dos espaços celestes para trazer às humanidades os tesouros da sua ciência, da sua sabedoria, do seu amor. A sua tarefa é um sacrifício constante, porque o contato dos humanos materiais é penoso para eles, mas afrontam todos os sofrimentos por dedicação aos seus protegidos. Então, ao mesmo tempo que é bela dentre todas as missões dos espíritos de luz, que descem dos espaços celestes para trazer à humanidade os tesouros da ciência e da sabedoria e do amor, ao mesmo tempo que é essa maravilha, não deixa de ser para esse espírito, a esses seres, uma tortura. Não deixa de ser uma tortura. Porque já alcançaram níveis inimagináveis que nós não temos condições nem de tecer comentário a respeito, mas que ainda são designados pelo Pai a trazer para as humanidades. As humanidades, quer dizer, onde existem seres em processo de evolução, eles ainda são designados a trazerem esse conhecimento, né? É o caso principalmente de nosso Senhor Jesus Cristo. Não havendo necessidade nenhuma de uma de suas centelhas pisar a terra 2000 anos atrás, mas preferiu o eu, que essa centelha a terra pisasse, do que delegar a outro aquilo que caberia apenas a ele realizar. Porque apenas nosso Senhor Jesus Cristo detinha condições de vir à
Terra a sua centelha, naquele exato momento de conflito, principalmente um conflito moral entre as raças, entre as castas, preferiu-se ele, já que ele era o único. E, obviamente, como guia e modelo da humanidade, ele jamais poderia delegar esse compromisso, essa responsabilidade ao outro ser. Vamos para o próximo vídeo.